Você acredita que Deus pode resolver o seu problema? O que você necessitaria para começar a acreditar que Deus pode resolvê-lo? Em Isaías capítulo 7, do verso 1 até o verso 9, vimos a situação que Acás estava metido. Na verdade, uma situação bem difícil de se resolver, mas aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus, a situação estava sob controle. Para entender a decisão de Acás ao pedir ajuda a Tiglat-Pileser, neste problema que ele estava vivendo em Isaías capítulo 7, é necessário entender qual foi o relacionamento entre Acás e Deus. E vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 1, que diz assim: Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. No verso 3 diz assim: Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou aos seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O verso 5, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos sírios. E a parte final do verso 5 diz: Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Aqui já dá para perceber qual era o relacionamento entre Acás e Deus. Na verdade, nenhum relacionamento, pois Acás fazia tudo o que era contrário aos princípios de Deus. E você sabe, Acás era um homem terrível, pois queimava até os seus próprios filhos, oferecendo-os como um sacrifício aos deuses pagãos. Mas no verso 19 mostra o que acontece ao povo quando o pecado está no meio, quando alguém se mantém rebelde contra Deus. E diz assim: Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Acás não era um homem espiritual, não era um homem que seguia os princípios de Deus. Acás amava a transgressão, amava o pecado e não tinha nenhuma vontade de abandoná-lo. Mas quando chegamos a Isaías capítulo 7, no verso 3, mostra que Deus se preocupa com Acás e também com seu povo, e pede para que Isaías envie uma mensagem específica a Acás. Mas Isaías não deveria ir sozinho, Isaías deveria levar o seu filho. Veja o verso 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai, tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Aqui mostra bem claro que Isaías deveria levar o seu filho, e o seu filho, o significado do seu nome era Um Resto Volverá. Uma mensagem bem clara ao rei. Imagine a situação: Isaías chegando diante do rei e com seu filho, e ao apresentá-lo, já diria: Um resto volverá. Era uma mensagem clara para o rei Acás, de que ele poderia retornar ao Senhor, se arrepender dos pecados e ter a oportunidade de vencer essa batalha com as mãos do Senhor. Mas você sabe o que aconteceu. O nome do filho de Isaías também poderia significar que boa parte do povo também voltaria ao Senhor através da atitude de Acás. Acás precisava se arrepender, precisava pedir perdão ao Senhor, e Deus daria a oportunidade para Acás uma mudança completa de vida. A mensagem de Isaías continua dizendo o seguinte: Acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes.
Deus considerava a Síria e também o povo efraimita como tições, que poderiam ter até um pouquinho de calor, mas seriam apagados. No verso 7, encontramos o seguinte texto: Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A mensagem de Isaías a Acaz era bem clara. Se ele se voltasse ao Senhor, Deus se voltaria a ele. O perdão estava dado, era necessário apenas ele se voltar ao Senhor e reconhecer o que tinha feito. Mas você sabe, Acaz não era assim. Ele amava a transgressão. Uma grande lição nós podemos extrair dessa história. Não importa o quão pecaminosos nós somos, o quão longe tenhamos ido de Deus, Deus sempre se volta a nós, e se voltarmos a Ele, Ele vencerá as nossas batalhas, principalmente a batalha contra o pecado. Se temos problema, precisamos confiar em Deus, mas a pergunta é: será que acreditamos que Deus pode resolver o nosso problema? O que precisamos então para passar a acreditar? Precisamos de um relacionamento com o Senhor. Por isso, eu gostaria de te convidar. Tenha um contato diário com Deus. Quando vivemos com Ele, confiamos nele. Você sabe, os relacionamentos são assim. Quanto mais tempo passamos com a pessoa, mais confiamos nela.